Muitas vezes, até os próprios paulistanos se sentem turistas em sua cidade. Na correria cotidiana da metrópole, é possível passar sem perceber por detalhes nem tão pequenos, e que, na verdade, compõem a história de São Paulo. Pensando nisso, é que foi elaborado o roteiro A USP e a São Paulo Modernista, dentro do projeto Giro Cultural da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da USP. O projeto ele surgiu de uma ampliação, na verdade, de um projeto que já existe, que é o Giro Cultural dentro da USP. No primeiro momento, esse Giro Cultural era para aprender sobre os museus e para divulgar um pouco do acervo que existe dentro da universidade. Depois o projeto se expandiu, né? Pensaram em traçar diversos roteiros que funcionariam como uma junção da universidade com a cidade e fazendo com que as pessoas se aproximem um pouco mais da universidade. O passeio é uma viagem pela história de São Paulo através da arquitetura do final do século XIX até meados do século XX. É um roteiro de 4 horas que começa dentro do Museu Paulista e termina no Ibirapuera. Esses lugares foram escolhidos para tentar traçar um panorama do que seria o início do modernismo dentro da cidade de São Paulo até o que de fato é uma construção nitidamente apontada como uma construção modernista. Toda essa observação dessa arquitetura, ela está focada, né, a gente direciona para um tempo que é o tempo, né, desse modernismo, desse projeto modernista que foi implantado aqui em São Paulo a partir do final do século XIX, na virada do século XIX para o século XX, até meados da década de 50. O ônibus parte da estação Alto do Ipiranga do metrô e leva o grupo até o primeiro ponto de parada, o Museu Paulista da USP, conhecido como Museu do Ipiranga. Lá é possível observar o estilo eclético da fachada do monumento, que demorou quase 100 anos para ficar pronto. Josiane explica como a observação desses elementos arquitetônicos é importante. Um dos objetivos principais desse roteiro é propor uma imersão na cidade de São Paulo, a partir da arquitetura, né, observando a arquitetura, e a partir dessa arquitetura a gente tentar perceber, observando todas as formas, as fachadas, as ruas, os ornamentos, tentar perceber que tipo de dinâmica, que tipo de processo aconteceu ao longo da história de São Paulo que fez com que esses prédios, esses edifícios, enfim, fossem construídos da maneira como eles foram e tenham essa aparência, né, que eles têm hoje. Do Ipiranga, o grupo segue para a Vila Álvares Penteado, em Higienópolis. No caminho, da janela do ônibus, é possível observar outros marcos da memória de São Paulo, como os casarões da família Jafé e os edifícios de Oscar Niemeyer. A Casa dos Álvares Penteado foi construída em 1902 e doada à USP em 1949. Abrigando hoje os cursos de pós-graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. De todas as construções que compõem a vila, resta apenas a casa principal. A casa foi feita no estilo Art Nouveau, tão estranho aos brasileiros da época que o complexo era chamado de Casa das Riscas Esquisitas. Toda uma elite dirigente daqui de São Paulo, com um olhar muito desenvolvimentista e construtivista, foca no progresso de São Paulo e tem referenciais muito fortes, referenciais como, por exemplo, a ciência, a cultura, a arte. A visita termina no Museu de Arte Contemporânea da USP, que fica no pavilhão de linhas orgânicas projetado por Oscar Niemeyer, dentro do Parque do Ibirapuera. A universidade recebeu o acervo do museu em 1963. Josiane explica como as aquisições da USP ao longo dos anos foram importantes para a preservação do modernismo brasileiro. E, de certa forma, a USP tem um papel bastante relevante porque ela, de alguma maneira, participa, né, da implantação e da consolidação desse projeto. Então, a fundação de uma universidade em São Paulo remete a isso, né, uma afirmação de São Paulo como um centro também de produção de conhecimento, não só de produção industrial, enfim. E também por todo um patrimônio arquitetônico que a USP acabou adquirindo ao longo desses anos. O Museu Paulista, lá no Ipiranga, que hoje pertence à USP, a FAO Maranhão, aqui no Parque Ibirapuera com o Museu de Arte Contemporânea. Então, ao longo dos anos, a USP ela foi incorporando, né, adquirindo edifícios e construções que, por estarem conservadas até hoje, preservadas, elas ajudam a contar, né, a história de São Paulo também. Os passeios costumam lotar e reúnem gente de todas as idades, profissões, bairros e até de outras cidades, como a Ana Paula. Primeiro que eu achei muito interessante a proposta de apresentar São Paulo de uma maneira diferente, porque eu não sou daqui,
Eu moro aqui há 3 anos e eu conheço mais a parte gastronômica, noturna, eu não conheço a parte cultural de São Paulo. São Paulo é uma cidade muito detalhista. Eu acho que como a gente vive numa correria constante, eu acho que a gente perde muito esse detalhe. E eu consegui pegar esse detalhe hoje. Eu acho que isso foi fundamental.